Irmãos, Jesus ele fala: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e leve a sua cruz. Ah, mas Jesus, então tem alguns que falam assim, mas Jesus, ele já morreu na cruz, ele já pagou o preço. Tá certo, Jesus, quem pagou o preço na verdade, para que nós sejamos salvos, quem foi? Jesus. Fala assim, Jesus pagou o preço, Jesus já pagou o preço, glória a Deus. Então Jesus ele pagou o preço, irmãos. E esse preço, irmãos, é um preço que nós não podemos devolver para Jesus. Por quê? Foi o preço do sangue de Jesus. Amém? Então, já foi pago. Glória a Deus por isso. Não precisamos pagar mais nada, irmãos. Amém? Ou seja, a salvação, ela não vem através das ofertas, por exemplo. Então, quando eu oferto na casa do Senhor, quando eu dizimo na casa do Senhor, isso é muito mais uma questão de obediência, mas mais que obediência, é uma questão de fé, porque se eu não crer em Jesus, não tem por que ofertar e nem por que eu dizimar. Amém? Então é uma questão de fé. Só oferta e só dizima na casa do Senhor quem tem fé em Jesus Cristo. Mas a oferta e o dízimo não são para a salvação de ninguém. Amém? Mas então por que eu faço isso? Porque eu creio no Senhor. Mais ainda, eu desejo que a obra ela se expanda. Eu desejo que a obra, minimamente, ela permaneça. Olha que bênção. Nós passamos por uma pandemia, não passamos? Tiveram momentos que nós não pudemos ter cultos aqui. E glória a Deus, nós conseguimos nos manter, conseguimos manter a obra de Deus, conseguimos manter a pregação da palavra de Deus. Glória a Deus. Então é isso. Então, quando eu oferto ao Senhor, é para isso. Ah, pastor, é pregação de desoferta? Não. Mas o dízimo e oferta, ele faz parte do nosso culto racional ao Senhor. Tem gente que separa. Não, faz parte, irmãos. Lá no templo, lá na época de Jesus, as pessoas levavam seus dízimos ali. Amém? E Jesus aprovava? Sim. Ele só fez uma menção ali, ele falou assim, olha, esses aqui que tem muito dinheiro, eles estão dando do que sobra deles. Mas aquela viúva, ela deu 2 moedas, e ela deu aquilo que ela não tinha. Então, qual dessas aí o Senhor recebeu mais? É claro, da viúva. Porque ela não entregou só uma coisa que sobra, isso aqui é fácil. Não, ela entregou realmente aquilo que fazia parte da vida dela, aquilo que iria custar para ela, irmãos. E o nosso louvor a Deus, ele tem que ser assim, porque Jesus, ele falou que veio o quê? Para os verdadeiros adoradores. E quem são os verdadeiros adoradores? Os que o adoram como? Em espírito e em verdade. Ou seja, a adoração não pode ser só chegar aqui e cantar. A adoração não pode ser só chegar aqui, levantar a mão e ficar assim, ó. Não. A adoração, ela vai muito além disso. Então, é uma entrega que nós fazemos. E essa entrega, irmãos, quanto mais tristes nós tivermos, ou quanto mais atribulado nós tivermos, e aí sim a gente se aplicar a adorar ao Senhor em espírito e verdade, maior é a nossa entrega a Ele. Tem gente que só louva a Deus quando está feliz. Tem gente que só louva a Deus quando está bem. Ah, hoje eu estou bem, hoje eu posso louvar a Deus. Aí ela chega na igreja, né, mecanicamente e tal, louva. Aí fala aqui, levante sua mão, levanta. Abaixa sua mão agora, abaixa. Né, vira a cambalhota. Né, não. Louvar a Deus, adorar o Senhor, não é só isso. Existe uma entrega. Então, note que eu não estou falando de nós pagarmos alguma coisa para Deus. Falei alguma coisa de pagar para Deus? Não. Por quê? Como eu já disse aqui, nós não tem como nós pagarmos, devolvermos o preço de sangue que o Senhor nos deu, que o Senhor nos resgatou. Não tem como a gente pagar, irmãos. De fato, Jesus, ele já pagou todo o preço. Tudo bem que de vez em quando alguém chega aqui, até eu mesmo, e fala assim, ó, nós temos que pagar o preço. Mas entenda esse pagar o preço, irmãos, não o preço que Jesus pagou.
mas pagar o preço em relação a isso que Jesus disse aqui, ó, no versículo 1: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e tome a sua cruz e siga-me. Então são três coisas. Três coisas. Então, primeiro, nós precisamos nos negar a nós mesmos. Ou seja, a nossa vida não pode ser mais importante do que a nossa comunhão com Jesus Cristo. Glória a Deus. A minha vida, irmãos, não pode ser mais importante do que eu buscar a Jesus. A minha vida não pode ser mais importante do que eu procurar conhecer mais a Jesus e obedecer a palavra dele. Não posso. Então eu tenho que me negar a mim mesmo. E aí, em segundo lugar, né, nesse mesmo versículo 34, aqui eu falei 1, né, mas versículo 34, a si mesmo se negue, aí tome a sua cruz. Então assim, nós temos uma cruz para carregar, irmãos. Amém? O que é essa cruz, irmãos, para carregar? Jesus não pagou o preço? Sim, irmãos. Mas Jesus, ele se entregou por nós. Jesus não foi morto por acidente. Não foi um erro de Deus, e aí de repente Deus olha assim: ih, meu Deus, não, é eu mesmo. Olha o que fizeram com meu filho lá na terra, meu. Você viu? Crucificaram o meu menino, tadinho. Não, irmãos. Não foi isso que aconteceu. Jesus, ele se entregou por nós. Jesus, ele poderia sair daquela situação a hora que ele quisesse. Ele poderia se livrar da morte da cruz a hora que ele quisesse. Mas ele não fez isso. Pelo contrário, ele foi até o lugar onde ele sabia que Judas iria traí-lo. Porque ele sabia que seria dessa forma que ele seria preso e seria crucificado, e dessa forma ele faria a obra na cruz. Então quando fala aqui, olha, né, tome a sua cruz. Então tomar a nossa cruz, irmãos, é nós também realizarmos essa entrega ao Senhor. Entregar a nossa vida dessa forma. Ou seja, Jesus, ele tinha 33 anos de idade só, irmãos. Jesus, claro que ele veio para a finalidade, a gente sabe que não havia possibilidade de falha. Amém? Pode tirar a palavra, o versículo por enquanto aí, por favor. Obrigado. Então não havia possibilidade de Jesus falhar, irmãos. Entenda isso, em nome de Jesus. Porque algumas pessoas falam assim: olha, Deus arriscou tudo. Não, Deus não arriscou nada. Porque Deus é Deus. Aquilo que ele fala que vai fazer e vai acontecer, vai fazer e vai acontecer, e pronto, irmãos. Então quando Deus, ele olhou para nós aqui, e ele amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu próprio filho, Deus, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Não havia possibilidade de falha, irmãos. Satanás, ele tentou Jesus lá no deserto, lá, irmãos. Satanás, ele nem, sei lá, ou era desespero, ou Satanás ainda não tinha menção, né, não tinha a dimensão do que era aquilo, do que era o próprio Deus descer aqui na terra em forma de homem. Eu acho que ele pensou assim: agora que a palavra de Deus está em forma de ser humano, eu acho que agora eu consigo fazer com que Deus erre. Não, irmãos, não havia essa possibilidade. E Jesus, ele se entregou por nós naquela cruz. Amém? E aí o que o Senhor pede, irmãos, que o Senhor aqui nos orienta em relação a essa palavra, é que, primeiro, nós temos que nos negar a si mesmos, a nós mesmos. E segundo, nós precisamos levar o quê? A nossa cruz. Ou seja, essa entrega, irmãos, ao Senhor. Porque quando nós nos entregamos ao Senhor, irmãos, é claro que algumas coisas vão ficar para trás. Quando nós nos entregamos ao Senhor, tem coisas que não poderão mais existir nas nossas vidas. Tem pecados que nós vamos ter que sair dele. A gente pode até ficar, né, de vez em quando dar uma vacilada aí, porque nós somos humanos, mas nós precisamos ter dentro de nós, e presta atenção nisso, nós precisamos ter dentro de nós, muito bem definido, de que nós não queremos mais cometer esses pecados. Nós temos que ter muito bem definido dentro de nós, que nós não queremos mais ter a vida antiga de novo no presente.
O que ficou para trás, ficou para trás. Então nós seguimos para as coisas novas que o Senhor já fez em nossas vidas e pelas coisas futuras que o Senhor ainda vai fazer. Ele vai fazer aí na sua vida em nome de Jesus. Amém? Então, para isso, irmãos, eu preciso o quê? Tomar a minha cruz. Então nós temos uma cruz para carregar, sim, irmãos. E o Evangelho hoje, as pessoas quase que elas anulam esse versículo, simplesmente com a frase de que Jesus já pagou todas as coisas. Jesus já pagou o preço, então eu não preciso pagar nada, então eu não preciso fazer nada. Não, irmãos, não é assim não. Porque o que eu faço com esse versículo então? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Opa, o terceiro item. Depois de me negar a mim mesmo, depois de tomar a minha cruz também, ou seja, depois de eu me entregar totalmente, eu preciso fazer o quê? Seguir a Jesus. Amém? E seguir a Jesus não pode ser de qualquer forma. Seguir a Jesus não é eu estar com um pé na igreja e outro pé no mundo. Nós precisamos buscar a santidade, amém, irmãos? Porque o Senhor é santo. E se o Senhor nos fala para nós buscarmos, nos santificarmos a Ele, que nós temos que resistir, nos sujeitarmos a Deus, resistir ao diabo, e Ele fugirá de nós. Então, se Deus falou isso, é porque é possível. Principalmente agora, depois da graça. Na lei era difícil, irmãos. Então, não roubarás, não matarás, não darás falso testemunho, e outras leis, não só apenas os 10 mandamentos, mas a lei do Senhor. Isso era difícil, a palavra mesmo reconhece isso. Mas quando se fala aqui do Novo Testamento, onde nós vivemos pela graça de Deus, o que é a graça? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ou seja, mesmo que na nossa vida tenha ainda muito pecado, mas a graça de Deus, ela encobre esses pecados. Mesmo que exista tudo isso, mas existe a nossa deixa aqui, que é o quê? Negarmos a nós mesmos, pegar a nossa cruz e seguir a Jesus. Isso não mudou, isso tem que continuar. E na pregação, em algumas pregações de evangelho hoje em dia, irmãos, os pregadores estão abolindo isso aí. Como que eu posso tirar isso aqui da palavra de Deus? Não dá, irmãos. E aí no versículo 35, Jesus fala assim: quem quiser, pois, salvar a sua vida. Você quer salvar a sua vida? Quem quer salvar a sua vida aqui? Ah, glória a Deus, olha, todo mundo levantou. Então, no versículo 35, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Ih, pastor, então está falando o que aqui? Se você quiser salvar a sua vida, você vai perder, hein? E quem perder a sua vida por causa de mim, Jesus, não de mim, né, irmãos? Pelo amor de Deus. Mas Jesus falando aqui, quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. O que quer dizer isso aí, irmãos? Se a sua vida ela for tão preciosa para você, a ponto de você quiser salvá-la, você vai acabar perdendo a sua vida, irmãos. O que quer dizer perder sua vida? Jesus está falando aqui de vida eterna. Jesus está falando de salvação. Então tem pessoas que elas não abrem mão de ter as suas vidas, do jeito que elas querem ter, tendo os seus prazeres, tendo as suas conquistas, que não tem nada de errado nisso, mas o problema é que elas querem ter a vida delas, elas querem salvar as suas vidas em detrimento da obra de Deus. Como assim? Elas querem salvar as suas vidas e que se dane a obra de Deus, que se dane salvação, que se dane santificação, que se dane tudo, irmãos. Ela quer salvar a vida dela, ela quer ter a vida dela ali. Se Deus se moldar a vida dela, beleza. Se não, Jesus, fica aí que eu quero ter a minha vida. Eu vou viver a minha vida porque eu mereço. Oh, meu Deus. Então, esse tipo de coisa, irmão, Jesus está falando aqui, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Glória a Deus. Agora,
quem perder a sua vida por causa de Jesus e por causa do seu evangelho, o que vai acontecer? Essas pessoas vão salvar a sua vida, ou seja, elas vão herdar a vida eterna. Glória a Deus. Irmãos, e o que interessa, de fato, no final de tudo, é o que? A vida eterna. Essa vida aqui, irmãos, Jesus, ele tem uma vida boa para você? Tem uma vida boa, claro. Deus, ele quer que você viva bem aqui nesse mundo? Claro que ele quer. Mas não se enganem. O mais importante não é ter a vida boa aqui. O mais importante é nós herdarmos a salvação. Não é à toa que os discípulos de Jesus, que se tornaram apóstolos, eles entregaram de fato suas vidas a Jesus. Então Pedro foi morto, como diz a tradição aí, a história, de cabeça para baixo, crucificado de cabeça para baixo. Por quê? Porque ele queria pregar o evangelho, ele entregou a sua vida para pregar o evangelho. E aí na época existia uma oposição muito grande. E essa oposição matou Pedro. Essa oposição ao evangelho, ela matou João. João não foi morto, mas ele ficou preso ali na ilha chamada Patmos. É onde o Senhor deu o livro de Apocalipse para ele, deu as visões lá, ele escreveu. Amém? Paulo foi morto, irmãos, por causa do evangelho. E antes de ser morto, Paulo ele foi preso algumas vezes. Paulo não teve uma vida desgraçada então? Não. Paulo ele teve uma vida boa. Paulo, ele pregava o evangelho, ele trabalhava, ele fazia tendas. Naquela época, imagino que fazer tendas era um negócio que rendia bastante. Então Paulo ele tinha uma condição financeira boa, sim, mas ele não deixou de pregar o evangelho. Quando havia qualquer problema de oposição ao evangelho, que ele poderia ser preso, poderia ser morto, Paulo ele preferia o quê? Ser preso e morto do que não pregar o evangelho, do que não obedecer a Deus, do que não fazer a vontade de Deus. Não, ele preferia. Vocês entenderam o nível de entrega? E hoje, irmãos, graças a Deus aqui no Brasil, por enquanto, né, tomara que continue assim, ou não, seja feita a vontade do Senhor, mas, por enquanto aqui, dificilmente você vai ser preso se você pregar o evangelho. Por enquanto aqui no Brasil, irmãos, você não vai ser preso se você obedecer ao Senhor. Por enquanto aqui no Brasil, você não vai ser preso se você quiser falar do Senhor e quiser louvar ao Senhor. Você está aqui hoje. Não vai chegar uma polícia aqui e falar assim, fecha tudo aqui. Por enquanto não, olha que bênção. Então por que a gente não aproveita hoje para nós realmente realizar a nossa entrega ao Senhor da melhor forma possível? E louvar a Ele, adorar a Ele. Pastor, mas tem a dificuldade da vida. Eu sei que tem, eu também tenho. Não é porque eu estou pregando aqui, gesticulando e falando. O pastor não tem problema não, mano. Tem bastante. Mas eu procuro fazer a minha entrega da melhor forma possível para o Senhor. Por quê, irmãos? Porque eu preciso negar a mim mesmo. Eu preciso pegar a minha cruz. Eu preciso seguir a Jesus. Amém? Então Jesus ele falou isso. Então, se eu quiser simplesmente salvar a minha vida, irmãos. Ontem eu fui dormir, acho que perto das 2 horas da manhã, irmãos. Tive alguns compromissos aí, festa e tal. Legal. Mas hoje, 7h30 da manhã, eu estava levantando, irmãos. E ainda deu um problema aqui no alarme. E aí, antes de me trocar, de tomar café da manhã, eu precisei vir aqui. Aí vim aqui e vi lá o que tinha que ser feito, fiz o que tinha que ser feito. E voltei para casa. E engoli o meu café da manhã, tomei meu banho e estava aqui por volta das 8h40. Você entendeu, irmãos? Por quê? Tem um patrão que vai me mandar embora? Não. Pastor, por quê? Porque senão Deus não vai abençoar? Não, irmãos. Eu não tenho medo disso. Não é porque eu quero ser abençoado por Deus. Mas por quê? Senão você vai para o inferno? Não, também não, irmãos. Amém? Mas por quê? Porque Jesus ele falou isso aqui, irmãos. Quem quiser vir após mim, presta atenção. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo.
toma a sua cruz e siga-me. Amém? Você pode ter sua vida, irmãos. Você pode ir para o shopping a hora que você quiser, se você gostar de shopping. Você pode passear a hora que você quiser, se você gostar disso. Cuidado, só que tem passeios que não são muito de Deus assim, né, irmãos? Amém? E você sabe. Mas você pode fazer o que você quiser, irmãos, na sua vida. Contando que a sua entrega, ela seja entregue ao Senhor e da melhor forma. Não pode ser também um cordeiro manco. Amém? Não pode ser a entrega assim, vou entregar o resto para o Senhor. Não. Nós precisamos entregar o nosso melhor ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. E aqui o Senhor continua, no versículo 36, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É verdade, né, irmãos? O que adianta eu ter aqui uma vida que eu fiz o que eu quis? Eu tive os prazeres que eu quis. Ou às vezes até não. Tem gente que ela faz o que ela quer e ela já colhe já as consequências, irmãos, porque a vida é feita assim. Se eu começar a beber, pinga, claro, cachaça, sei lá, mais o quê, bebida alcoólica, eu posso ter meus momentos ali de prazer, mas depois eu vou amargar uma consequência que é o quê? Uma cirrose, por exemplo. Amém? Isso nem é espiritual, hein, irmãos? Se eu estou falando de uma coisa física, se eu começar a comer açúcar, doce, um monte de coisa, aí já sou eu mesmo, eu gosto muito, gosto com força. Mas se eu começar a ceder a esse meu prazer em comer doce, se eu começar a ceder essa vontade que eu tenho de comer doce, eu posso ter os meus momentos de prazer ali em comer o doce, mas lá na frente, não muito na frente, eu vou amargar o quê? Uma consequência de ter uma diabetes, ou qualquer outra coisa. Você está entendendo, irmãos? Amém? Então, olha só, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você fazer o que você quer? O que adianta você ceder a sua carne? De muitas vezes o Senhor te chamar para que você venha à casa dele aqui de domingo de manhã, no frio, mas você ceder a sua carne e falar assim, não, hoje não. Pastor, só por causa disso eu vou para o inferno? Não, irmãos, não é por causa disso. A questão é, você tem de fato se negado a si mesmo? Você tem pego a sua cruz e você tem seguido ao Senhor? Essa é a questão, irmãos. É igual lá Adão e Eva. O problema foi que eles comeram o fruto? Não. O problema foi que eles desobedeceram a Deus. O problema não foi o fruto. O fruto foi só um pano de fundo ali. A questão é, Deus falou assim, vocês podem comer de todos os frutos do jardim, menos esse único que está no meio do jardim, só esse que você não pode comer. Aí veio a serpente, jogou ali, uma informaçãozinha quase certa para Eva. Eva pegou e comeu o fruto. O problema foi que ela comeu o fruto? Não, o problema foi que ela desobedeceu ao Senhor. E aí entrou o pecado na vida do homem. Então o problema é esse. Então o problema não é não vir à casa do Senhor, o problema não é não vir à igreja, o problema não é você vir menos à casa do Senhor, não. O problema é qual é o motivo que te leva a fazer isso, ou a não fazer isso. Amém? Porque uma pessoa, por exemplo, que trabalha agora de manhã, ela não vai poder vir, e está tudo bem. Agora a pessoa que pode vir, e o Espírito Santo, ela está falando com a pessoa, ela vai para minha casa, vai ouvir minha palavra, e a pessoa não vem. Por quê? Porque ela quer ceder a um sentimento da carne, que é o quê? Eu quero dormir um pouco mais. Ou, pior ainda, tá frio hoje, não vou não, pelo amor. Está entendendo, irmãos, o que eu estou falando? Então, Jesus falou aqui, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, que daria um homem em troca da sua alma. Então, se a pessoa, de fato, ela crê na salvação,
O que ela poderia fazer para herdar essa salvação, irmãos? Amém? A pessoa vai fazer de tudo. Não vai ter nada difícil para ela. Por quê? Ela crê na salvação do Senhor. Amém? É igual a parábola lá do tesouro enterrado num campo. Porque Jesus ele fala que o evangelho é como um tesouro enterrado num campo. Se a pessoa ela sabe que existe um tesouro naquele campo, e aquele campo, no meio imobiliário, ele vale, sei lá, R$1 milhão, essa pessoa ela vai comprar esse campo por quanto? 1 milhão? Não, irmãos, ela quer aquele campo, por quê? A questão não é o campo, a questão é o tesouro que tem no campo. Então, para ela poder comprar aquele campo, ela vai oferecer R$1,5 milhão. E se o dono não quiser, ela fala assim, não, então eu dou R$2 milhões nesse campo que vale 1 milhão só. E o dono vai ficar assim, por que essa pessoa quer esse campo tanto assim? Porque tem um tesouro lá, irmãos. Então, da mesma forma é o evangelho, da mesma forma é a salvação. Se você de fato crê na salvação, e você entender a importância da salvação na sua vida. O que é a salvação, irmãos? É nós vivermos com o Senhor. Nós temos uma vida muito melhor que nessa terra aqui. E não por 80 anos, nem 100 anos, nem 200 anos, mas eternamente. Qual o preço disso? Não tem preço, irmãos. Então, para quem crê nisso, se você crê, o que você não faria para poder dar essa vida eterna, irmãos? E o Senhor só pede o quê? Negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me. É só isso. Vamos colocar de pé?